Olá pessoal, bom, então como eu falei para vocês, nesse segundo vídeo aqui, eu vou detalhar a resolução desses exemplos que envolvem os conceitos aí de ondas 2, beleza? Então vamos colocar aqui no modo apresentação e vamos começar por exemplo número 1. Ele diz a seguinte coisa: considere 3 cordas, todas com o mesmo tamanho e com massas M1 de 15 gramas, M2 de 27 gramas e M3 de 32 gramas. As cordas são esticadas como no arranjo abaixo. Sabendo que o comprimento será de 1 metro e a tensão em todas as cordas é de 10 newtons, ordene as cordas da maior para a menor velocidade de propagação das ondas. Então, o que a gente sabe aqui? Então, nessa figura aqui lá do FET, imagine que a corda é dividida em pequenos elementos, como isso aqui, e que ela vai embora aqui, né? A gente está considerando uma corda infinita ainda e sem perdas, ok? Então eu vou ter 3 situações dessa daqui, cada uma composta por uma dessas 3 cordas ali, 1, 2 e 3. E aí eu quero saber qual vai ser a sequência da maior para a menor velocidade de propagação, porque como eu falei para vocês, para que uma onda se propague numa corda, eu vou precisar de uma oscilação, que vai ser dada por esse oscilador mecânico aqui. Ele vai fazer esse movimento de sobe e desce, e vai criar a onda que vai viajar no meu meio material, que é a corda. E a gente viu ali que a velocidade da onda na corda, ela vai depender de quem? Desta equação aqui. A velocidade vai ser a raiz quadrada de tal sobre μ. Lembrando que tal é a força com que a corda está esticada e μ é a densidade mássica linear. Então, você poderia imaginar como se fosse toda a massa, a matéria da corda em uma dimensão. Nada mais é do que isso, certo? Então, primeiro a gente tem que calcular, determinar quem é μ, porque a gente não tem o valor de μ. A gente só sabe que a corda tem 1 metro de comprimento e tem 3 massas, 15 gramas, 27 gramas e 32 gramas, ok? Então, a definição da densidade mássica lá atrás é massa por comprimento, então quilograma por metro. Então, o que eu vou fazer é isso, é dividir a massa pelo comprimento. A massa de cada corda tem que passar para quilogramas. Então tá aqui, ó, 15 vezes 10 a menos 3, 27 e 32. Todos 10 a menos 3. Dividir por 1000 esses caras aí. Aí eu vou dividir tudo isso por 1 metro. Só que dividir por 1 é a mesma coisa que colocar ali quilograma por metro. Então se a corda tivesse 2 metros, dividia por 2. 3 metros por 3 e assim sucessivamente. Mas aqui é só 1 metro, então a densidade mássica das 3 cordas está aqui. 15, 10 a menos 3 kg por metro, 27 vezes 10 a menos 3 kg por metro e 32 vezes 10 a menos 3 kg por metro, ok? Então, as 3 estão aqui. Se eu substituir nessa equação aqui, V1 vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada de 10, que é a tensão na corda, dividido por 15 vezes 10 a menos 3. Isso vai dar uma velocidade de 25,82 metros por segundo. Aí a segunda vai dar 19,24 e a terceira 17,68. Então observem que à medida que a densidade mássica que aumentou, ou seja, foi de 15 para 32, o que aconteceu com a velocidade? A velocidade caiu, certo? Olha só, a velocidade foi de 25 para 17. Então, o que isso significa? Que a onda, para se propagar mais rápido pelo meio material, ela tem que envolver a questão da inércia das partes móveis do meio. No caso, seriam aqueles pequenos elementos vermelhos da corda. E como aquela massa vai aumentando, o que acontece com a velocidade? Ela diminui, porque você precisa gastar mais energia para movimentar. Não sei se gastar energia dessa maneira seria o termo mais apropriado, mas está associado a aumento da inércia do meio material, a diminuição da velocidade, no caso da corda, que a gente pode ver aqui, ou seja, de 25 para 17, ou seja, corda mais leve, 15 gramas, maior a velocidade. Corda intermediária, 27 gramas, 19,24 metros por segundo, e corda mais pesada, 32 gramas, velocidade menor, 17,68 metros por segundo. Okay? Então, esse exercício era basicamente isso aí, era só substituir os valores, não é? Quer dizer, aplicar a definição da densidade mássica linear,
substituir os valores na equação e calcular as velocidades. Beleza? Então vamos passar para o segundo exemplo. O segundo exemplo é esse cara aí. Então você tem lá duas cordas de comprimentos diferentes, L1 e L2, são duas cordas diferentes. Elas são atadas por este nó aqui, certo? E são tracionadas. Então o que diz o enunciado? Na figura, duas cordas foram amarradas uma na outra com um nó e esticadas entre dois suportes rígidos. As cordas têm massas específicas lineares, μ1, 1,4 vezes 10 a menos 4 kg por metro, e μ2 igual a 2,8 vezes 10 a menos 4 kg por metro. Os comprimentos são L1 3 metros e L2 2 metros. A corda 1 está submetida a uma tensão de 400 newtons. Dois pulsos são enviados simultaneamente em direção ao nó a partir dos suportes. Qual dos pulsos chegará primeiro ao nó? Então, o que ele quer saber aqui é, fisicamente, que pulso, né? Então, você vai ter essa situação, está tudo esticado aqui, e aí você vai dar, por exemplo, um pulso, digamos, deste lado, ao mesmo tempo que você dá uma pancada deste lado. E aí isso vai fazer com que as duas cordas oscilem. Essa oscilação vai fazer com que, ou criar um pulso, né? E esses pulsos vão ter que viajar nesse sentido aqui. Aí ele pergunta, qual dos pulsos chega antes? Pois muito bem, o que significa chegar antes? Significa gastar o menor tempo. Então, se eu usar aquela boa e velha relação que eu tinha lá na Física 1, que velocidade é distância por tempo, e trocar a velocidade pelo tempo, eu vou ter o quê? Que o tempo vai ser a distância percorrida pela velocidade, tanto para o pulso 1 quanto para o pulso número 2, certo? Então, se eu sei os comprimentos, eu sei a distância que tem que viajar. A corda 1, o pulso vai ter que viajar 3 metros. Na corda 2, ele vai ter que viajar 2 metros apenas. E aí eu preciso determinar quais são as velocidades. Então, novamente, cordas esticadas, a nossa relação de V igual a raiz quadrada de tal sobre μ. Então, olha só, observem que o tal aqui, a força esticada que ele fala da corda 1, eu estou usando a mesma nas duas velocidades. Por quê? Porque se eu esticar essa corda 1 aqui a 400 newtons e prender uma segunda corda, automaticamente eu estou esticando a segunda corda a 400 newtons. Não tem como eu esticar isso aqui a 400 newtons e esse cara ter uma tração, digamos assim, de corda menor. Okay? Então, substituindo nessa expressão aqui 400 por μ1, que é 1,4 vezes 10 a menos 4, eu vou encontrar que a velocidade V1, na corda 1 do pulso, é de 1.690 metros por segundo. E na corda 2, é uma velocidade menor, 1.195 metros por segundo. Se eu levar essas velocidades nas expressões aqui embaixo para calcular o tempo, eu vou ver que a corda, que o pulso 1 viaja ou leva para chegar no nó 1,77 vezes 10 a menos 3 segundos, ou 1,77 milissegundos, certo? Na corda 1. Na corda 2, observem que ele leva um tempo menor, 1,67. Ou seja, ele viaja lá 1,67. Ele tem um tempo menor. Então, o pulso que sai daqui, desse ponto, chega antes. É claro, ele tem que percorrer uma distância menor, 2 metros. Okay? Aí fica aqui uma pergunta para que vocês respondam depois. O que aconteceria se o comprimento L fosse igual? Ou seja, as duas cordas tivessem L igual a 2 metros. Não é? O resultado ainda é o mesmo? Não sei. Calculem aí e descubram. Ok? Bom, mas nesse exemplo 2, o intuito era justamente esse. Diferente do exemplo 1, ele deu o que? A densidade mássica das duas cordas e deu a tensão. Aí a gente usou isso para calcular as velocidades. E aí chegamos que o pulso 2 viaja, chega mais rápido, né? Porque ele gasta um menor tempo. Sim, aqui já é um negócio da potência de ondas, agora é esse exemplo 3 aqui. Então, o exemplo 3 é uma aplicação basicamente direta dessa questão aqui da energia e potência em uma onda. Então, olha só. Em uma corda esticada,
uma corda esticada possui massa específica linear de 525 gramas por metro e está sujeita a uma atração de 45 newtons. Enviamos uma onda senoidal com frequência de 120 Hz e amplitude de 8,5 milímetros ao longo da corda, a partir de uma das extremidades. Qual a taxa média a onda transporta energia? Então, a taxa média de transporte de energia nada mais é do que potência. Falou isso? É potência. E a potência vai depender o quê? Das características da onda e do meio. Então, aqui no slide anterior, a gente tem a equação para isso aí, ó. Que a potência é igual a meio, mi, v, ômega ao quadrado, ym ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui? Amplitude, quais são os dados que ele me fornece para esse enunciado? Então, deixa eu marcar aqui, em amarelo. Quais são os dados? Então, a densidade mássica está aqui, 525 gramas por metro. Isso aqui eu tenho que converter para quilogramas. Então, isso aqui pode ser escrito como 0,525 quilogramas por metro. Tração na corda eu tenho 45 newtons. Frequência, 120 Hz. Okay? E a amplitude de 8,5 milímetros. Está aqui. Então, se eu olhar na equação da potência, o que eu preciso para resolver o problema? Primeiro, eu vou precisar da massa específica. Eu tenho a massa específica? Tenho. Eu tenho a velocidade da onda na corda? Não, não tenho. Eu tenho a frequência angular? Então, também não tenho. Tenho amplitude? Tenho. Então, eu preciso determinar a velocidade e frequência angular. A frequência angular, a gente sabe essa relação aqui. Ômega igual a 2πf. Então, se você pegar 2 vezes π vezes 120 Hz, você vai encontrar 754 radianos por segundo, que é a frequência angular. E a velocidade, raiz quadrada de tal sobre mi. Tal vale 45 newtons, mi é 0,525 kg por metro. Isso dá 9,26 metros por segundo. Então, substituindo daí nesta equação aqui, vai ficar mi vezes 0,525, que é a massa específica, vezes a velocidade, que é 9,26, vezes, aí tem que ser elevado ômega ao quadrado, 754 ao quadrado, vezes ym ao quadrado, que é o 8,5 milímetros, na verdade, 8,5 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Por quê? Porque você tem que passar isso aqui para metros. E aí você vai achar que isso aqui é aproximadamente 100 watts, ou seja, essa é a potência em termos energéticos pelo tempo transferido pela onda nessa corda, aproximadamente 100 watts. Então aqui era só uma aplicação quase que direta, porque tinha dois termos aqui que a gente não sabia, que era a velocidade e a frequência angular. Bem, e agora vamos passar lá para esse exemplo que é da parte da sobreposição das ondas. Então, olha só, duas ondas senoidais idênticas, movendo-se no mesmo sentido ao longo de uma corda esticada, interferem uma com a outra. A amplitude ym de cada onda é de 9,8 milímetros e a diferença de fase entre elas é de 100 graus. Qual a amplitude y'm da onda resultante devido à interferência destas duas ondas? E qual o tipo de interferência? Item B. Que diferença de fase em radianos faz com que a amplitude da onda resultante seja de 4,9 milímetros? Então, são duas situações que ele está pedindo aí. No primeiro caso, ele quer saber qual vai ser a amplitude resultante, sabendo que a constante de fase, ou a diferença de fase, é de 100 graus. Qual que vai ser? Aí, o que a gente faz? Bom, se a gente voltar lá na equação, vamos voltar ali na equação, está aqui, ó. Você não vai ter que trabalhar com essa equação inteira, porque lembre-se, lá no outro vídeo eu falei que quando você quer só a parte da amplitude, é só isso daqui que eu estou marcando que a gente vai usar. 2 vezes a amplitude das ondas, que nesse caso elas são iguais, porque o enunciado garantiu para nós isso, cosseno de φ sobre 2. Esse φ é aquele 100 graus. Okay? Então, aplicando essa parte no problema, o que a gente vai ter? Vai ter 2 vezes 9,8, e aqui eu posso deixar em milímetros mesmo, né? Cosseno de 100 sobre 2.
100 sobre 2 é 50. Você tem que tirar o cosseno, não esquecendo que isso aqui tem que estar em radianos. E aí você vai encontrar 13 milímetros, ou algo como 13 vezes 10 a menos 3 metros. Okay? Então, essa é a amplitude para esse deslocamento. Então, para que isso fique mais fácil de visualizar, imagine que a diferença entre essa onda vermelha e essa onda azul fosse 100 graus. Qual seria a amplitude da onda resultante, que é o que está representando essa altura aqui para a onda roxa? Seria 13 milímetros, como está ali no resultado. Só que é o seguinte, se você multiplicar o 9,8 aqui por 2, vai dar o quê? Pouco mais de 18 milímetros, vai dar 19 ponto alguma coisa milímetros. Esse 9 ponto alguma coisa milímetros é o dobro da amplitude, caso a diferença de fase fosse totalmente construtiva. E 0 se fosse totalmente destrutiva. Então a pergunta é, que tipo de interferência eu tenho? Você tem uma interferência intermediária, porque o 13 milímetros está entre o maior valor, que seria o dobro disso daqui, e 0. Okay? Então essa é uma maneira que você tem de determinar se o tipo de interferência é completamente destrutiva, completamente construtiva ou intermediária. Certo? Agora, no item B, ele quer saber qual a diferença de fase, ou seja, quem tem que ser o φ em radianos, para que a amplitude da onda resultante seja 4,9 milímetros. Então, o que acontece? Eu vou trabalhar de novo somente com essa parte aqui da equação. Só que agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o φ. Então, o 2, esse 2 vezes ym que está multiplicando o cosseno, eu passo dividindo aqui. y', certo? E aí eu aplico o cosseno na menos 1 dos dois lados. Vai ficar φ sobre 2 de um lado, cosseno na menos 1 dos valores aqui, não é? 2 vezes ym vezes a amplitude resultante que ele me deu aqui, que é o 4,9. Esse 2 que estava aqui embaixo do φ, ele passa para cá multiplicando. Aí eu fico com essa expressão aqui, 2 vezes cosseno na menos 1 de 4,9 sobre 2 vezes 9,8. E aí eu vou ter mais ou menos 2,6 radianos. Por que mais ou menos? Porque esse φ ele pode estar sendo tanto somado quanto subtraído. E aí, se ele for somado ou subtraído, eu ainda assim vou ter essa questão da diferença de fase. Então, trocando rapidamente aqui, o que ele pede no item B? Qual seria a altura, ou melhor, qual seria o valor de φ para que essa altura da onda resultante fosse 4,9 milímetros, né? E a altura que eu estou falando é amplitude, certo? Então, basicamente era essa a resolução desse exemplo número 4. Né? Novamente, se não ficou claro alguma passagem de uma dos exemplos, por favor, deixem aí nos comentários, deixem lá no fórum de dúvidas, me mandem e-mail, e no caso da aula, hoje, no horário de aula, eu estou online no chat, então podem me procurar, beleza? O importante é que essas coisas fiquem bem claras na cabeça de vocês. Então, era isso, não é? Deixa eu sair aqui agora.